Oba! Boa noite, boa noite. Estamos aqui de volta na nossa querida Casa Espírita, Sociedade Espírita Casa do Amor. Vamos iniciar mais uma palestra, mais um evangelho aqui, online, pelo Facebook, para todos os amigos, os irmãos espíritas e não espíritas desse nosso querido Brasil, que agora a Sociedade Espírita Casa do Amor de Limeira do Norte está chegando em todos os lugares, né? Vamos harmonizar um pouco, rapidamente, para a gente iniciar esse evangelho de hoje, tá legal? Já tem gente chegando aqui, né? Já vi que Mundinha está aqui, Lucineide Moura, abraço para vocês, né? Mundinha, como eu falei. Vamos cantar uma música de agradecimento pelo esse espiritismo maravilhoso. Através de humildes palavras, nós viemos te agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Boa noite, Jacinta. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamarmos de nossas lições. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. Obrigado, Jesus, obrigado por pertencer ao Espiritismo, essa querida doutrina espírita, né, que consola, esclarece. Alô, Maria Leizimar, um abraço para todos, estamos chegando. Vamos iniciar o nosso Espiritismo, que hoje nós temos um tema sobre evolução, nós vamos falar sobre evolução. E tem umas historinhas aqui bem interessantes, muito antiga, aliás, uma história de mais ou menos 2.500 anos, que a gente começa falando do filósofo, do político e orador grego, Demóstenes, que tem uma história interessante, que a partir desse texto a gente vai começar a abrir o tema da palestra de hoje, depois passando para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e mais outros conhecimentos, né? É a doutrina consoladora, né, Mundinha? Demais. Se tiver dúvidas sobre como é a vida, doutrina espírita esclarece. Olha só, gente, conta a lenda que o político grego e orador, né, o grande Demóstenes, da Grécia Antiga, mais ou menos do ano 570 a.C., que é no século 6 a.C., ele queria fazer uma explanação, explicar aos cidadãos de Atenas algo muito sério e importante sobre a vida dos atenenses, população da Grécia. E a lenda chama-se A Sombra do Burro. É isso mesmo, A Sombra do Burro. Vamos ouvir aqui e entender a história. Certa vez,
promovendo uma assembleia pública em Atenas para tratar de altos interesses da pátria grega, Demóstenes viu-se apulpado pela turba impaciente que fazia movimentos de ir embora, retirar-se sem sequer ouvi-lo. Então ele, muito inteligente, elevou o tom de voz e disse que tinha uma história interessante para contar. Assim, ele obteve a atenção e o silêncio de todos que estavam naquele espaço, naquele ambiente. E começou dizendo a seguinte história. Certo jovem, precisando ir de sua casa até a cidade de Mégara, que é uma cidade que fica a 43 quilômetros de Atenas, uma cidade tipicamente agrícola, no oeste de Atenas, 43 quilômetros, para ele ir, e no auge do verão, o clima mais quente da Grécia, ele resolveu alugar um burro e se colocou a caminho. Só que é o seguinte, naquela época o meio de transporte era esse mesmo, era o animal. Você alugava o animal e ia o condutor do animal junto. Né? A gente vê nos passeios que fala na Arábia, você aluga um camelo, vai o dono do camelo guiando o camelo. E aqui também foi o dono do burro guiando o burro e o jovem, quando, segundo a história de Demóstenes, montado em cima. Aí é o seguinte, quando o sol ficou a pino e ardente, muito quente, tanto o moço como o dono do animal que foi alugado, teve vontade de se sentar meio que na areia, o ambiente não tinha nenhuma árvore, não tinha nada, se sentar no chão e ficar na sombra do burro. Né? Aí, só que os dois tiveram a mesma ideia. Aí um começou a empurrar o outro. E assim eles queriam ficar na sombra do burro. O dono do animal dizia que o moço só alugou o burro, mas não alugou a sombra. E o outro afirmava que, tendo pago o aluguel do animal inteiro, pagou também pela sombra, pois tudo quanto pertencia ao burro alugado, passava a pertencer a ele. Aí, Demóstenes, esse orador, se levantou e fez menção de sair para ir embora. Aí o povo gritou, não, não, não. A multidão protestou, desejosa de ouvir o resto da história. Foi então que o prodigioso orador, erguendo-se em toda a sua altura, encarou com firmeza o auditório, declarou com a sua voz trovejante: Atenienses, que espécie de homens sois, que insistem em saber a história da sombra de um burro e recusais tomar o conhecimento dos fatos mais graves que vos diz respeito. Só aí então ele pôde fazer o discurso que ele pretendia para o auditório todo envergonhado, mas muito atento agora, que afinal ficou sem saber o fim da história da sombra do burro. Eu também não sei, mas tem um moral na história. Moral na história é o seguinte, que a maioria da população, a maioria de nós, a gente quer saber é só da sombra do burro. Essa é a verdade. Quando é assuntos interessantes, quando você tem que pagar o preço para escutar algo até que você não quer ouvir porque é ruim, aí você prefere a sombra do burro. Quantos de nós temos momentos em que nós preferimos a sombra do burro? Não, rapaz, está acontecendo tal coisa, um exemplo. Mas eu não quero nem saber, não. Rapaz, se inteire desse assunto, procuro conhecer antes de você criticar, antes de você dizer isso. Não, eu prefiro a sombra do burro. Olha só, então por quê? Porque existe trabalho. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz, nas instruções dos Espíritos, no capítulo de Pedis e Obtereis, que Deus deu ao homem um diferencial dos animais, de buscar o trabalho para evoluir, né? Então, assim, semelhante às pessoas lá de Atenas, que estavam mais interessadas em uma história sem sentido, sobre a sombra de um burro, e as coisas realmente importantes para aquele povo, não estavam querendo muito ouvir. Assim, muitas vezes somos nós espíritas, nos atentamos às vezes sobre o sol com os fenômenos e não buscamos a essência realmente da doutrina espírita, né? Então, nós muitas vezes nos deixamos levar pelo que não é realmente importante e ficamos somente com a sombra do burro, né? Então, assim, ó, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem a seguinte orientação, que Deus, diferenciando o homem dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de se melhorar.
de evoluir. E esse desejo que nos leva a pesquisar meios de melhorar sempre as nossas condições de vida e nos conduz às descobertas, às invenções, aperfeiçoamentos, buscando na ciência e na tecnologia o que nos falta. Hoje é assim que nós estamos fazendo. Aqui eu fiz uma adaptação com minhas palavras do texto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e por essas pesquisas nossa inteligência se desenvolve e a moral se purifica. Quando mais inteligente é o ser humano, né, mais moralmente ele tende a ser, porque ele passa a entender como e porquê. E o Espiritismo, no seu aspecto filosófico, ele explica perfeitamente o como e o porquê. Ele não deixa que nós, que somos seguidores do Espiritismo, fiquemos apenas procurando a sombra do burro, né? A gente tem um conhecimento na doutrina espírita, da melhor maneira de como a gente se comportar e como agir. Então, assim, as necessidades do corpo precisam ser supridas, precisam ser atendidas, para que assim, na busca de se melhorar, a gente também evolua. Quando eu estou aqui em uma situação, por exemplo, material, física, que eu tenho pouco dinheiro, eu vou ter que botar a minha cabecinha para pensar e criar outra maneira de ser um empreendedor, de fazer uma prestação de serviço, de pedir ajuda a alguém. Eu tenho que me mexer. Aí tem um ditado popular que a minha mãe dizia, que eu ouvia da mãe dela, da minha avó: cobra que não anda não engole caçote, né? Elber sabe dessa. Anchieta também. Aí assim, esse ditado diz assim: se você não for atrás, você não acha nada, vai ficar do mesmo jeito. Então nós temos a oportunidade, e Deus sempre nos dá essa oportunidade de se melhorar, de se buscar, bater a porta e ela se abrir-vos-á, né? Continuando, é assim que o homem passa do estado de primitivo ou selvagem para o estado de civilizado. As necessidades são capazes de motivar o homem com seus atos para atingir as suas maiores potencialidades. Geralmente é na crise que a humanidade mais progride, né? Nós temos um exemplo muito grande de uma tragédia enorme da raça humana, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas algumas décadas depois, nunca se viu um potencial tão alto de tecnologia. Ela começou a se expandir. Outro momento crítico, a Guerra Fria, a busca para o homem chegar na Lua. Foi investido muito em ciência e tecnologia. Hoje nós temos as tecnologias que temos hoje, embora ainda atrasadas, porque a espiritualidade queria que a gente tivesse mais tempo adiantado em tecnologia, e a gente não só queria usar para a guerra, né? O ser humano só queria usar para a guerra, mas mesmo assim houve um avanço tecnológico muito grande e nos permitiu, através do intelecto, que os meninos, assim que nascem, né, tá com 3 dias, já sabe mexer no celular. Ele já vem preparado lá do plano espiritual. Quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu pergunto a Iabe e a Iana no meu celular. Eles vêm cheios de razão. Pai, é aqui, ó. Aí tá com o dedo em cima e acerta. Então é assim. E os espíritos que estão reencarnando já estão totalmente familiarizados com essa questão da nova tecnologia. E nós estamos tentando acompanhar, né? Então, no meio dessa tecnologia, a internet trouxe muita coisa, permitiu que o espírito evoluísse, que buscasse conhecimento intelectual, almejando, para nós espíritas sabemos disso, que é a evolução moral. Quando nós temos o intelecto, como eu falei há pouco tempo, a evolução do intelecto avançado, fica mais fácil você entender a parte moral do progresso humano, né? Existe aqui no Brasil um médium chamado Hélio Couto. Ele é um pesquisador, é escritor, é palestrante e lançou diversas obras em livros, áudios, DVDs, em diversos cenários. Ele entende muito sobre física quântica, psicologia e espiritualidade, e diz que todos os livros dele são canalizados, ou seja, através de mediunidade, da mediunidade. Eu já li alguns livros dele, traz muitas verdades sobre o comportamento, a busca por Deus. Ele chama Deus de o todo, né? A gente chama aqui todo poderoso, né? Ele chama só o todo. E isso me lembra o livro Conversando com Deus, que o autor Donald Walsh perguntou como deveria chamar ou em que estado ele está, e tem só uma resposta assim: é o absoluto, né? Então a gente ainda não tem como se entender Deus,
eu aceito Deus ser o todo, ser o absoluto, simplesmente dizer eu sou. Né? Então o nosso progresso espiritual ainda não está chegando, não está no ponto de entender, mas a gente já aceita Deus como todo, como absoluto, como Pai, né? Como protetor, como Criador. Então, assim, existe na filosofia e um conhecimento chamado pirâmide de Maslow, que fala sobre a questão da evolução, como se comporta o homem na evolução aqui no planeta Terra. Isso aqui não é um pensamento espírita, mas eu trouxe o gancho para ver como é que a gente se comporta estando encarnado aqui na Terra. O Hélio Couto, ele pegou essa pirâmide de Maslow e deu a sua própria opinião e eu achei interessante. A pirâmide de Maslow ela é composta de degraus. A de Maslow tem 5 degraus. A de Hélio Couto, ele consegue dizer que nós temos condições de chegar até o 6º degrau, que aí sim é o estado top, assim como eu falei na palestra passada, do avatar, o estado de você ficar uno com Deus. Mas vamos chegar aqui aos degraus. Ele disse que o seguinte, o primeiro degrau da evolução do homem, da busca do homem quando chega na Terra, é a fome. O que é isso? Ou seja, o primeiro degrau é a sobrevivência pessoal. A primeira coisa que o ser humano busca é a sobrevivência pessoal. A suprir as suas necessidades fisiológicas, as necessidades vitais da sobrevivência do homem, ou seja, ele quer ter certeza que ele garanta para ele mesmo que beber, comer, respirar, enfim, todas as necessidades para a sua sobrevivência. Pelo menos um local para ele encostar a cabeça, né? Então, ele só fica nessa situação. É o que nós vemos da maioria dos mendigos de rua, que eles são só, eles não são separados da sua família. Raramente se encontra alguém, e aí seria outro mendigo junto, ou uma mendiga. Mas na cidade grande a gente vê isso. Mas se nós analisarmos, nós como seres humanos, a primeira coisa que nós precisamos é o quê? É se manter vivo. Comer, beber, dormir, né? Vestir uma roupa, ter um certo local para se proteger. No passado, era esse primeiro degrau do homem pré-histórico, era o quê? Era se proteger das feras, né? E caçar para se alimentar. Hoje, a gente ainda tem essa busca ainda de muita gente que ainda fica nesse primeiro degrau. Então, se ele não tem para ele mesmo, então ele não vai ter uma família, montar uma família, porque ele não consegue suprir nem para ele, então ele não vai poder montar uma família. Aí é que entra o segundo degrau agora. Quando ele vai para o segundo degrau, ele coloca o sexo como segundo degrau. Por quê? Porque é a maneira de sobrevivência da espécie, que é reprodução, né? Por isso é que as pessoas têm esse sentimento pelo sexo. Quando a pessoa está totalmente ainda no primeiro degrau, raramente ele está interessado em questão de ter uma vida a dois e se reproduzir, construir família, usar de sexo, porque ele está preocupado em comer, beber, sobreviver, escapar a própria pele. Mas no segundo degrau é onde a grande maioria das pessoas estão. Tem muita gente ainda no primeiro degrau, mas é no segundo degrau que a massa crítica do planeta Terra ainda está. Estão ainda pensando só em trabalhar, fazer sexo e se divertir. Esse é o momento da grande maioria das pessoas que ainda não evoluíram espiritualmente, não evoluíram bastante. Mas, até porque não sobra muito tempo quando você está só trabalhando e querendo se divertir, e trabalhando, e chega em casa, tem uma companheira, as pessoas se espiritualizam um pouco, que ainda vou falar outro degrau, mas a massa, se nós olharmos, as pessoas não buscam as casas espíritas, cada vez menos procuram as igrejas, cada vez menos procuram se melhorar nisso, que o foco fica só em quê? É trabalhar, pagar as contas, depois, final de semana, beber e ter uma namorada, ter uma esposa, é esse ponto aí. Aí tem uma família, poder fazer sexo, poder construir uma família, né? E aí, assim, o modelo de vida também hoje toma a sua vida, a vida da maioria das pessoas. O trabalho é tão intenso e toma tantas horas do dia que não sobra mais tempo para nada, né? Então, pouco sobra para a pessoa viver, então ela só pensa em fazer sexo, se divertir e trabalhar. E as pessoas ficam muito presas pelo que a mídia, a condição social roda,
sobre a questão da ostentação, do ter, o que a televisão mostra, os jornais mostram, o que se vê muito na internet, e só causa na maioria sentimentos ruins, sensação de prisão. E muitos não conseguem sair dessa mesma vibração. Então a maioria fica estagnada e não consegue subir para o terceiro degrau. Esses ficam na sombra do burro. Fica lá. Rapaz, vou buscar mais nada não, primeiro nem eu tenho tempo e nem tenho condição de dar muito trabalho. Além de eu trabalhar, criar família, ainda vou ter que me espiritualizar. Muitos pensam assim. Deixa aí, é só ter uma vida, né? Os incrédulos, não, só tem essa vida, vou aproveitar. O negócio é só trabalhar, namorar, casar, me divertir, depois morreu, você acabou. Mas nós espíritas sabemos que não é bem assim. Então, passemos para o terceiro grau. O Hélio Couto diz que o terceiro degrau é o poder. Mas como que seria esse poder? Na verdade, muitos já escutaram que conhecimento é poder. Então, vem a busca do conhecimento e da melhora para si. Mas o que se faz com esse poder é o que se faz que faz a diferença. Para uma pessoa que possa subir de um degrau para o outro, primeiro ele tem que suprir a necessidade do anterior e assim atingir o próximo degrau. Então, como subir para o terceiro degrau? É aí que entra o esforço. Aí quando entra o esforço, muita gente quer ficar só na sombra do burro. É aí que entra o conhecimento, mais conhecimento sobre o quê? Busca profissionalização, você tem o empreendedorismo, estuda várias ciências, formação pessoal, conhecimentos específicos, busca por pertencimento, quer pertencer a um grupo de pessoas, quer estar em um status, quer viver em sociedade, isso tudo é poder que ele busca, né? Quer uma religião, quer grupos, ele quer ser reconhecido. E aí vai. E vem o status, a fama, a reputação e as conquistas. Então tem muita gente que tenha da classe média alta, vamos dizer assim, que está em busca disso aí. Está mais ou menos no terceiro degrau. O quarto degrau é a espiritualização. Mas nós podemos observar que tem muitos de nós que estamos vagando de um degrau para o outro, volta, estão em 2 degraus ao mesmo tempo, está entre o terceiro e o quarto, né? Alguns ainda vivendo no tempo no segundo, aí mais tem um pezinho dentro do terceiro, está buscando o quarto. Não é uma coisa marcadinha, né? É um geralzão isso aqui. Nós precisamos obter conhecimento para que a gente saia dessa matrix, esse negócio fechado, né? E sair desse sistema que controla. Em relação ao conhecimento, é fundamental para que você entenda que a sua própria existência, você tem que entender que existe o mundo físico, o mundo espiritual, e aí o homem começa a procurar por Deus. Sócrates, né, uma frase atribuída a Sócrates, diz: conhece-te a ti mesmo. Também foi atribuída a Tales de Mileto e Pitágoras, é mais ou menos desta época. Entender a si mesmo, saber de onde veio e para onde vai, aí nós temos o Espiritismo que dá essa lição de moral para a gente, esse ensinamento para a gente e nos dá todas as respostas. Então, o quinto degrau seria o autoconhecimento. Você saber que tudo é energia, tudo é vibração e toda a sua vibração afeta toda a sua vida, a sua realidade. Então você vai procurar se conhecer mais, fazer uma introspecção e fazer a busca do seu eu. E aí entra as práticas de muita oração, meditação, leituras elevadas, pensamentos elevados, busca em procurar se sentir bem, fazer o outro bem, você se sente bem, quer que o outro se sinta também. E conhece e sabe observar tudo, todas as leis da física. Você sabe até que ponto você precisa realmente de um emprego e viver bitolado só nele, o quanto você precisa de dinheiro, ou se você sabe que o simples me basta. Você sabe o que é o poder, você já passou por todos esses estágios, você já vem evoluindo no quinto degrau, que é o autoconhecimento. Então, quando você tem esse autoconhecimento, você quer que o outro se sinta bem. Aí você fica bastante espiritualizado. Você não faz uma ação quando você tem consciência que o outro vai ser prejudicado por isso. Você não faz nada a não ser que isso realmente só promova o bem. Se tem algum assunto, você não se mete, você primeiro analisa se isso vai fazer bem. Se for fazer bem, eu vou chegar junto. Mas eu não aumento a fofoca, eu não aumento a conversa, eu não distorço a conversa.
eu sou totalmente equilibrado. Esse é o ponto do 5º degrau. Mas aí o Hélio Couto aponta um 6º degrau. Qual seria? É onde o ser humano deixa o ego totalmente de lado, o materialismo totalmente de lado, se desapega de tudo e aí você entra em unificação com Deus. Você passa a ser uno com Deus e com todas as forças e leis do universo. Tem alguém aqui na Terra que já fez isso? Bom, a gente tem a história de Buda, a gente tem a história de Gandhi, né? A gente tem aqui no Brasil a história de Chico Xavier, totalmente desapegado aos bens materiais e voltado ao Cristo, à doutrina. Nós temos o Divaldo Franco, que também tem a vida dedicada ao próximo, à elevação espiritual, buscando aí o 6º degrau, que é quando o espírito realmente sai da terra e só reencarna mesmo se for para uma missão, como Bezerra de Menezes, por exemplo, que está neste estágio. Então, todos os espíritos que estão evoluídos seriam então esse 6º degrau quando fica uno com Deus. Então, nós temos que entender que essa evolução espiritual, ela é possível e a doutrina espírita nos dá um passo importante no seu conhecimento. O progresso que cada um realiza individualmente durante uma vida toda na Terra é muito pequeno, até mesmo imperceptível para grande número de pessoas. No livro Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo isso aqui. Nas várias encarnações, nas sucessivas encarnações, retomando o progresso que adquiriu e acrescentando cada vez um pouco mais a cada encarnação, alguma experiência a mais, a alma passa gradativamente do seu estado de primitivo, daquela civilização totalmente material e busca a civilização moral, que é justamente ficar mais uno com Deus. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros estariam totalmente atrofiados. E se não obrigasse o homem ao trabalho da inteligência, o espírito permaneceria na sua infância intelectual, ou seja, sem inteligência nenhuma, sem progredir intelectualmente, né? Apenas nos instintos animais. É por isso que Deus fez do trabalho uma necessidade e disse. Então, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e acharei, trabalhar e produzirei, é assim que ele diz que se todo filho que busca, vai encontrar. Bate na porta e ela vai se abrir. Deste modo sereis filhos de vossas próprias obras, tereis o mérito de sua realização e sereis recompensados conforme fizestes. Oi, Luiz Marcos, abraço para você, rapaz. É por causa desse princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de fazer pesquisar sobre a sua própria vida, como você pode se melhorar, onde você deve buscar um conhecimento, onde eu devo frequentar, quais são as fontes, os livros que eu devo buscar, quantos livros espíritas eu devo ler, quais os livros que eu devo ler. Então, assim, traz novas descobertas, invenções já feitas e prontas para serem utilizadas. Você já pode deixar, você já pode criar alguma coisa. Se nós fôssemos levados a usar apenas o que fosse colocado em nossas mãos, sem ao menos ter o trabalho de se abaixar para pegar e nem mesmo o trabalho para pensar, como seria? Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico e o mais inculto se tornaria o mais sábio. Ambos sem nenhum esforço e se atribuiriam então o mérito de ter o que não fizeram por merecer. Então nós realmente temos que entender isso aí. Só dá para a gente o que a gente fez por merecer. Só temos aquilo que realmente fizemos por merecer. Andai e chegareis, encontrareis pedras no caminho, dizem os espíritos benfeitores. Olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Não existe... Oi, Mara Vieira, tudo bom? Então, existe alguém desamparado? Ah, claro que não. Tem alguém sem consolos, sem alguém para ajudar? Claro que não. Os benfeitores espirituais estão, o espírito de guarda está ajudando, a família está ajudando. Sempre tem alguém que pode ajudar. Se você não conseguir ajuda na família, você poderá
conseguir ajuda com alguém próximo, um amigo, um parente, né? Então, assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: se você pedir a luz que deve iluminar o seu caminho, ela vos será dada. Se você pedir força para resistir ao mal, você terá. Se você pedir a assistência dos bons espíritos, eles virão te acompanhar. Oi, Raimundo Lima, Deus também te abençoe. Se você pedir a assistência dos bons espíritos, eles virão te acompanhar. Vos servirão de guias. Se você pedir bons conselhos, eles nunca serão recusados e você receberá bons conselhos. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Ou seja, clamai aos bons espíritos, clamai a Jesus Cristo, clamai a assistência que serás atendida. Mas, sempre tem um mais, né? Tem uma vírgula, mas pedi sinceramente, com fé, honestidade, com fervor, confiança. Se apresente humilde diante do seu pedido e não com arrogância ou apontando o erro do outro, o problema do outro. Se assim for, continua no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sereis abandonados às suas próprias forças e as quedas que sofrereis serão a punição pelo seu orgulho. Então é assim, assistência a gente tem, né? Tem. A gente pode solicitar ajuda? Pode. Mas como é que está o seu coração? Né? Como é que está o meu coração? Como eu me sinto diante de toda essa situação? Então, quando a gente deseja realmente, até hoje eu não deixei de conseguir nada que não fosse o meu objetivo. Só que tem um ponto que tem que ser analisado. A gente fala muito de merecimento. Quando ele disse que bater a porta ela se vos abrirá, nós temos que entender que a lei de justiça, de causa e efeito também, ela está contida nesse contexto das leis naturais de Deus. Existe até uma parte no filme seguinte que diz assim, existem leis naturais que são imutáveis. As leis da física são imutáveis. A lei da gravidade do planeta, se você pular de um lugar para o chão, a gravidade vai puxar você a 9,81 metros por segundo e você desce, não tem nem como você fugir disso. E a lei de causa e efeito. Então, assim, eu vou pedir a Deus para conseguir tal coisa, me livrar de não pegar o vírus. Me livrar de pegar o vírus, me livrar. Temos merecimento? A gente tem que pensar nisso aí. Eu olho muito a situação como merecimento. Né? Cada um recebe o seu quinhão, porque Deus é extremamente, soberanamente bom e justo. Ele não vai errar o alvo, não. Nós estamos num momento conflitante, nós estamos em um momento de pandemia, de sofrimento, de perdas. A nossa cidade, graças a Deus, existem os espíritos benfeitores que cuidam da nossa cidade, estão trabalhando muito mesmo, porque os desencarnes realmente cessaram, né? Está havendo uma recuperação grande e nós ficamos felizes com isso. E a gente muitas vezes nem se lembra que existe essa proteção desses espíritos benfeitores na nossa família, fazendo com que a gente tome mais atenção, fique com mais cuidado. Então, tem merecimento? Tem. Nossas ações geram consequências graves? Sim. Agora, eu vou ficar me lamentando porque eu estou sofrendo esse momento nessa pandemia, eu estou... e vou maldizer a Deus, eu vou maldizer os políticos, vou maldizer quem está administrando, vou maldizer essa vacina que não chega, vou maldizer o vizinho que bota som alto durante a quarentena, eu vou maldizer... Não é se maldizer. Você pode dialogar, comentar o assunto, mas não traga ódio de dentro de você para você externar isso. O outro que você está criticando não está nem ouvindo. Só faz mal a você mesmo. Eu não acho que você deva aceitar tudo de mão beijada, não. Mas eu acho que você externar ódio. Tem gente que pulveriza veneno no WhatsApp, nas redes sociais. Isso não é a atitude de um cristão, né? A gente não é melhor do que ninguém, não. Mas primeiro a gente deve se comportar como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos. Deixe para que a crítica à violência, ela não flua a partir de você. Não dê prosseguimento. Quando eu leio alguma mensagem de crítica ferrenha, que existe nomes de baixo escalão, chama nome com autoridade que está administrando
uma instituição, o Estado, a cidade, eu não compartilho, eu apago do meu celular, porque eu não compartilho com esse tipo de violência, porque não vai fazer bem. Nós já estamos muito mal, já estamos com a pandemia batendo na nossa porta, aí nós ainda vamos piorar a situação? Bom, eu penso assim, cada um tem o direito de pensar do jeito que é, porque para cada um tem o seu nível de pensamento, né? E eu estou buscando sair da sombra do burro, né? Então, assim, a gente está procurando conhecimento, se melhorar, manter-se cada vez mais equilibrado, sabemos que não é fácil. Tem uma história aqui, para a gente encerrar aqui nesses 15 minutos, que eu vi de uma história que foi contada há alguns anos atrás, que fala da lei de causa e efeito, para mostrar que realmente ninguém foge dela. E nós que estamos vivendo em um momento que vislumbra muito a ostentação, que se mostra muito como você deve viver, que você deve buscar os bens materiais, e nós espíritas, nós queremos justamente pregar o contrário, que nós devemos buscar o equilíbrio. Ninguém está impedido de ter as coisas materiais, só não podemos deixar que elas sejam o mamon da nossa vida, porque não se pode servir a Deus e a mamon, né? E nós temos que ter esta busca, fazer uma escolha. Você pode ter seu emprego, você pode buscar se melhorar, você pode se profissionalizar, você pode comprar suas coisas, pode, você pode ter tudo que você quiser, que você deseja, você acha bom. A pergunta é só essa: eu estou tendo essas coisas com equilíbrio? Eu estou comprando de supetão? Porque o meu vizinho tem, eu agora eu tenho que ter também? Porque fulano, meu parente tem, eu tenho que ter também. Aí imaginou, meu irmão comprou um carro, eu vou ter que comprar um também. Por quê? E a sua satisfação pessoal é o que conta. Se você quer, muito bem, cada um de acordo com suas obras. Nós dissemos aqui, buscar e achareis. Mas até que ponto isso não vai deixar comprometimento ou faltar em outra situação, né? É como a pessoa que quer tirar, que a maioria quer, comprar um carro primeiro e depois tirar a carteira de motorista. É desse jeito. Quer comprar moto primeiro para depois tirar a habilitação. Não, deve ser o caminho ao contrário. Tira a habilitação, depois busca comprar o carro, né? Se puder comprar o carro à vista e ficar devendo só uma coisinha, o mais à vista possível, melhor ainda, né? Então, assim, a gente fica tendo que ver que as nossas ações geram consequências. Então, é a história de um homem chamado Quirino, um jovem barqueiro, e seu Licurgo. Os nomes são estranhos assim mesmo, até mesmo para não dar muita spoiler de quem são as pessoas. Mas conta a história seguinte, que em meados do século passado, ano 1900 e alguma coisa, tem uma música aqui, mas deixa aí. Em cidade pequena, desconhecida, no interior de um país, vamos chamar Brasil, um rio transbordava caudaloso. Aqui e ali, a crista espumosa, a corrente pesada, apareciam animais boiando, que deslizavam sobre aquela água lamacenta, carregando toras de madeira, uma grande enchente e muitas folhagens. As vazantes, as plantações do entorno daquela cidadezinha pequena, em toda a sua expansão, fazia com que viesse na cachoeira, na correnteza forte, do seu lençol de água, uma massa muito barrenta. Famílias inteiras haviam abandonado seus casebres, essas regiões, numa vila pequena, debaixo da chuva pesada. Carregavam aves espaçadizas, suas galinhas, tentavam levar os seus pequenos animais, enquanto ainda podiam, arrastavam um ou outro, um cavalo magro, ou uma vaca, ou outro animal. No meio dessa situação toda, surge um jovem chamado Quirino, de 26 anos de idade, de corpo rígido, onde o sol do sertão havia já dado a ele essa condição de escaldante, de pessoa dura, acostumada a aguentar o peso e o sofrimento da vida. Ruminava ele um plano sinistro. Não longe dali, de onde ele estava,
em seu barco, existia uma casinha bem fortificada e lá vivia um homem chamado Licurgo, conhecido morador das redondezas. Todos sabiam que o velho Licurgo era proprietário de uma pequena fortuna e que montava guarda vigilante sobre esta. Ninguém, no entanto, poderia avaliar a extensão dessa fortuna, porque sozinho ele amontoou, sozinho envelheceu e sozinho atendia às suas próprias necessidades. Continuando, Quirino começou a tramar em sua mente. O velho, dizia Quirino para consigo mesmo, será atingido na certa por essa grande enchente. É a primeira vez que surge uma cheia como essa por aqui? E agarrado aos próprios pertences, ele vai ser levado de roldão pela correnteza. E as águas devem acabar com tudo. E por que eu não vou me beneficiar com isso? E o homem passou já dos 70, ele vai morrer a qualquer hora. Se não for hoje, ele vai morrer amanhã, pode ser depois. E o dinheiro que ele tem guardado? Ruminava Quirino em sua cabeça. Não poderia servir para mim? Servir esse dinheiro para mim? Eu que sou ainda tão moço e estou em pleno direito e de um futuro? E aquele velho, ele vai morrer? E o aguaceiro caía sobre a tarde fria. O rapaz hesitante bateu a porta da choupana molhada e disse, seu Licurgo. E diante surgiu dele um rosto assombrado do velhinho que assomara na janela e ele informou, se o senhor não quer morrer, não demore. Mais um pouco de tempo as águas vão chegar. Todos os vizinhos já se foram. Não, resmungou o proprietário, o velho Licurgo. Eu moro aqui há muitos anos, eu tenho confiança em Deus e no rio. Eu não vou sair. Mas eu venho lhe fazer um favor, seu Licurgo. Eu agradeço, mas eu não vou sair. Tomado por um criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada da casa do velho Licurgo, avançou sobre o velho que procurou em vão reagir. O velho gritou, não me mate, assassino! E a voz rouquenha do velho foi silenciada nos dedos do robusto jovem. Quirino largou para um lado o corpo amolecido, como se fosse um traste inútil. Arrebatou então ali um pequeno molho de chaves que tinha na cintura do velho e em seguida varejou todos os cantos da casa e procurando em todas as gavetas abertas, achou cédulas de dinheiro mofadas, moedas antigas e diamantes. Sim, muitos diamantes. Enseguecido de ambição, o moço recolhe tudo que ele acha e a noite chuvosa desce, torrencial completamente, a escuridão se completa. Quirino toma os despojos da vítima, o corpo da vítima num cobertor e em alguns minutos ele joga o cadáver que mergulha no rio. Logo após, ele volta lá para essa casa de Licurgo despovoado, recompõe todo o ambiente, se afasta carregando a fortuna. Passa um tempo, o homicida, o barqueiro, o Quirino, não vê a sombra que lhe segue e lhe esgueira na retaguarda. É o espírito de Licurgo que acompanha o tesouro. Aí a gente lembra da passagem de Jesus que disse, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Ora, a gente entende aqui que o céu é o lado do plano espiritual. Tudo que você liga demais aqui na terra, quando você desencarna, você continua com o mesmo desejo, o mesmo apego. Então o espírito de Licurgo, ele não estava atrás do jovem em si, mas sim atrás do dinheiro em si que era dele. E consequentemente, aí depois saber que ele foi o assassino, tomando consciência disso tudo. Aí o que acontece com o jovem Quirino? Começa a ter um peso na consciência. Então, pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona aquela região toda, se muda para uma cidade distante, grande, e lá monta uma pequena casa comercial, se casa, procurando esquecer o próprio arrependimento. Mas aí, como ele se casou, quando a gente se casa, acontece o quê? Família, Filhos. Então, Quirino recebe o velho Licurgo reencarnado como seu primeiro filho. Então, para toda causa tem um efeito.
Então é como a gente quer narrar essa história de hoje, que finda encontrando que se você faz um ato, o destino vai lhe cobrar, seja agora, seja no futuro, seja na próxima encarnação, mas nós não podemos fugir dessa situação. Então, meus irmãos, todos os nossos atos que nós praticamos nesse momento de dificuldade, serve para nos orientar e nos alertar que todos devem ser pensados, todos devem ser, digamos assim, direcionados para que seja sempre para gerar o bem para alguém, principalmente para nós espíritas que temos a convicção de que esse é o caminho certo. Então, a gente vai encerrar nosso evangelho por aqui, agradecendo demais a presença de todos vocês e vai continuar. Continuem seguindo, tentem divulgar essa página aqui da nossa querida Casa Espírita, Sociedade Espírita Casa do Amor, para que a gente possa se encontrar novamente, eu com certeza na próxima sexta-feira e durante a semana os nossos queridos palestrantes que fazem essa rotina maravilhosa, tá certo? Obrigado, Hernando, mais uma vez, Mundinha, obrigado a todos que estão compartilhando com a gente. Então, divulgue, cada um tem um Facebook, né? Pegue lá essa palestra, copia, como você deve fazer com todas as palestras, copia no story dos seus próprios Facebook, das suas próprias páginas, né? Que aí vai tendo uma expansão maior, um alcance maior. Obrigado, fiquem com Deus, vamos fazer uma prece final agradecendo a Jesus por esse momento maravilhoso e que em nossas casas possa reinar a paz e a alegria e que nós possamos ficar cheios da energia do Senhor. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa nos abençoar a nossa família e aqueles irmãos que estão precisando de ajuda no leito dos hospitais, os que estão doentes em casa, os que não estão doentes, mas estão passando por alguma privação. Dá-lhe o consolo espiritual, estimulando para que se busque uma saída, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Que a paz reine e esteja com todos. Graças a Deus, assim seja. Obrigado, gente.